Cones vaginais. O vídeo de hoje é tudo sobre os cones de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. Mas antes de mais nada, eu quero começar aqui o vídeo falando para você da importância do fortalecimento dos músculos do períneo para nossa vida como mulher. Na verdade, se você já acompanha aqui o meu canal, você sabe o quanto é importante nós, como mulheres, trabalharmos o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico durante toda a vida. Afinal de contas, esses músculos, eles são responsáveis pela continência, ou seja, segurar o xixi e segurar o cocô e soltar quando eu quero. Se por alguma razão, seja ela qual for, escapa uma gotinha de xixi quando eu tuço, quando espirro, quando eu agacho, quando eu caminho, se escapou uma gotinha, já é sinal que o meu músculo não está tão bom assim, eu preciso olhar para ele. Ou se, por exemplo, eu não consigo segurar cocô, ou se escapa um pum sem querer. Será que esse escapar o pum sem querer acontece com muita frequência? Eu tenho cuidado realmente dos músculos do meu assoalho pélvico? Então, uma das funções é a continência, segurar xixi e segurar o cocô e soltar quando eu quero, tá? A segunda função do assoalho pélvico é relação sexual de qualidade. E isso inclui eu ter uma relação sexual livre de dor e que eu consiga chegar ao orgasmo em todas as relações, ou pelo menos em quase todas, não é mesmo? Se isso não acontece, é sinal que eu também preciso olhar para essa minha musculatura. E uma outra função do assoalho pélvico é segurar os órgãos pélvicos. Ou seja, o meu assoalho pélvico está aqui, ele segura a bexiga, o útero e o intestino. E se eu tenho um músculo forte o suficiente, ele vai segurar isso muito bem. Agora, se eu não tenho um músculo tão forte assim, eu posso ter o quê? No futuro, a famosa bexiga caída, o útero caído ou até mesmo o reto caído, porque esse músculo não dá conta de segurar os meus órgãos pélvicos. Tá certo? Então, quando eu trabalho o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, eu vou prevenir uma incontinência urinária, ou seja, eu vou conseguir segurar o meu xixi e o meu cocô tranquilamente, eu vou ter uma relação sexual de melhor qualidade, sem dores e também chegando ao orgasmo na maior parte das minhas relações, isso é maravilhoso, e também eu vou evitar um prolapso de órgãos pélvicos, ou seja, eu vou evitar uma bexiga caída, um útero caído ou até o reto caído e tudo isso junto. Então, durante toda a nossa vida é muito importante a gente trabalhar o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, tá certo? No vídeo de hoje eu quero te falar sobre os cones como auxiliar no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. Porém, o uso do cone não substitui uma avaliação com um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, ok? Eu tô aqui só para falar sobre eles e isso não substitui. Então, se você quer usar os cones como um auxiliar do fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, eu te oriento que procure aí na sua cidade um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher para que avalie a sua musculatura e realmente te passe o melhor exercício para o fortalecimento, tá certo? Então, como que a gente usa, na verdade, esses cones? Então, funciona assim. Eles geralmente são em 5 unidades, tá? E tem desde o mais leve, que no meu caso é o rosinha, esse é o meu mais leve, até o mais pesado, que é o meu azul aqui, tá? Cada um tem um peso diferente. Quando eu trabalho o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, eu trabalho de duas maneiras. Primeiro, com contração ativa, e isso o teu fisioterapeuta vai te orientar de acordo com a avaliação. Então, eu contraio o músculo e relaxo, contraio e relaxo, em uma frequência, em uma repetição ideal para o seu caso, de acordo com a avaliação, e eu posso trabalhar de forma coadjuvante o uso dos cones. Então, como que funciona? Geralmente eu começo com o primeiro, tá? O mais levinho. E eu introduzo na vagina primeiro. Você tem que ter o seu cone, o seu kit de cone, porque não dá para usar com preservativo. O ideal é que você tenha o seu kit de cone em casa, tá bom? Ou tem o seu para levar no consultório do fisioterapeuta, enfim. Mas o ideal é que você tenha o seu conezinho por uma questão de higiene. E aí a gente introduz esse conezinho, a gente coloca dentro da vagina, tá? E ele vai ficar lá dentro com um fiozinho para fora. E o que que acontece? Quando eu tô com o conezinho lá dentro da minha vagina,
o meu músculo ele é obrigado a segurar esse peso, não é? Quando a gente pensa em fortalecimento, a gente não pensa em halteres na academia, por exemplo. Aqui a gente também tem os nossos halteres vaginais, no caso, né? Então a gente vai trabalhar o que? O aumento de força. Então eu vou introduzir ele e o meu músculo, e a cordinha fica para fora para retirar, e o meu músculo vai ser obrigado a segurar esse peso, né? E quando ele segura esse peso, eu tenho um aumento de força. E tem várias maneiras que eu posso usar, né? Eu posso usar ele sem pensar, então eu coloco ele para fazer uma janta, por exemplo, ou durante o banho e não penso nele, ou eu posso trabalhar a contração junto com ele, enfim. A melhor indicação para o uso do cone, ela é muito individualizada e depende da avaliação, tá? Então, você coloca e o músculo vai trabalhando a força. Depois que você trabalhou o cone, você tira ele, é só puxar pela cordinha e você lava com água e sabão e deixa secar. Muito cuidado, porque para não juntar secreção aqui na cordinha. Então ele tem que ser bem lavadinho e deixado ao ar livre para secar, tá bom? Você utilizou o rosinha. Mas esse daqui tá muito fácil. Não tem problema. Você passa para o próximo. O próximo tem um peso maior, então você aumenta o peso. Esse ficou muito fácil. Não tem problema. Passo para o próximo. E passo para o próximo até chegar no último. E isso é um trabalho que a gente fala de biofeedback, porque você consegue perceber o aumento de ganho de peso. É igual na academia. Você está trabalhando bíceps com 1 quilo. Depois de um tempo fica fácil, não fica? Aí você passa para 2, aí depois você passa para 3. E aqui, quando a gente usa os cones, funciona da mesma maneira, porque a gente vai aumentando o peso e vai aumentando o fortalecimento da sua musculatura. Então, é para isso que servem os cones. Na verdade, o objetivo é aumento de força muscular. Quando a gente tem um aumento de força muscular, a gente tem todos os outros benefícios, pensando na melhora do escape do xixi ou do cocô, né? Ou até a prevenção, na melhora da relação sexual, porque chega mais sangue, mais oxigênio para a região e você tem relação sexual com mais qualidade, podendo chegar a ter orgasmo e até mais orgasmos se você puder e quiser, né? E também vai trabalhar na prevenção e até no auxílio do tratamento dos prolapsos de órgãos pélvicos, como bexiga caída, útero caído e reto caído, por exemplo. Mas quero reforçar aqui no vídeo mais uma vez, não adianta você comprar o cone pela internet, que tem uma variedade, e usar sem orientação. É preciso que você procure um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher para que te oriente o melhor uso. Esse vídeo é só um explicativo para você saber para que serve e procurar ajuda profissional especializada para te indicar o melhor uso, tá? Esse é o meu vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha aqui para mim, deixa o seu comentário e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Um beijo grande e fica com Deus.